É uma alegria estar com vocês novamente. Eu peço que você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, dos versos 14 a 16. Hebreus 4, de 14 a 16. Todos acharam? Amém? Vou fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça para ajuda em momento oportuno. Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome, porque estamos em momento de culto, recebendo de Ti, Senhor, e neste momento pedimos que nos abençoes, ilumina nossa mente e coração, para compreendermos a Tua palavra, que é inerrante, santa, e é a verdade para a nossa vida. É o que Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Como que a gente começa a ter afinidade por outra pessoa? Se existe um motivo em comum no processo de gostar de alguém, de se aproximar de alguém, de ter afinidade por outra pessoa, com certeza é identificação. Quando duas pessoas estão se conhecendo, elas geralmente puxam algum assunto e de repente descobrem que tem algo em comum e disso se desenrolam outros assuntos, a conversa flui e de repente elas se tornam amigas. E é isso, por exemplo, que diz C.S. Lewis, um autor conhecido, irlandês, que disse que a amizade nasce no momento em que uma pessoa vira para outra e diz: o quê? Você também? Eu pensei que eu fosse o único. E aí elas começam, nesse processo de identificação, se aproximar e fazer amizade. E é claro, irmãos, que essa ideia de identificação não fica restrita à amizade. Se você reparar, existe muito disso na política. Afinal, pelo menos em tese, os políticos são a representação das vontades do povo. E é muito comum que, mesmo sem conhecer plano de governo de um político, mesmo sem conhecer a fundo as propostas, quem vai compor os ministérios, as coligações que foram feitas, pessoas votem em políticos porque se identificam com eles. É parecido comigo, algo do tipo, é gente como a gente, é gente do povo. E aquele político recebe voto da pessoa por essa identificação. E é justamente em períodos eleitorais que a gente observa as coisas mais curiosas e engraçadas, não é? É político visitando comunidade que jamais visitaria fora de período de campanha, outro tipo de político indo comer pastel na feira, caldo de cana, uma vez a cada 4 anos eles fazem isso, outros visitando projetos sociais, casas populares. E a ideia por detrás disso é fazer com que as pessoas se identifiquem. É gente como a gente, é gente do povo, merece receber meu voto, ele vai me representar. Eu me lembro de um episódio de uma série que para mim foi uma das mais que eu mais assisti na vida, chamada Todo Mundo Odeia o Chris. É um seriado em que o Chris é um episódio que ele vai concorrer à presidência do Grêmio. Quem tem a minha idade deve lembrar disso. E ele vai fazer um discurso que ele precisa fazer para ganhar a eleição. E ele faz um discurso, mas o discurso é roubado pelo Caruso, que é o adversário dele. O Caruso faz o discurso dele e ele precisa improvisar um discurso na hora para ele não perder a eleição sem falar nada. E aí ele sobe diante da turma, da escola, e começa a dizer coisas em comum com os outros estudantes que fazem com que as pessoas se identifiquem com ele. Coisas do tipo, olha, eu sendo presidente do Grêmio vou tentar conseguir armários que funcionem. Eu estou cansado de chegar no meu armário e tudo ter sumido. Ou, por exemplo, eu vou tentar melhorar a comida da cantina. Outro dia eu comi uma gelatina que estava mais dura que o prato. E aí eles começam a se identificar, a vibrar com o discurso, e o Chris acaba sendo eleito. E por que isso acontece? Porque ele começa a dizer coisas que fazem com que os alunos se identifiquem com ele. E falam, ele conhece meu problema, ele sofre a mesma coisa que eu, ele pode ajudar a resolver meu problema.
Nós temos ouvido, irmãos, nos domingos pela manhã, exposições que remetem ao Catecismo de Heidelberg, que tem textos citados que a gente usa aqui para expor a Bíblia. Nós ouvimos, por exemplo, o reverendo Wilson falando sobre representatividade, o reverendo Clayton falando sobre o tipo de mediador que nós precisamos, o tipo de mediador que nós temos, que é Cristo. E diante disso, sabendo que nós precisamos de um representante, que é nosso mediador, resta a pergunta: por quê? Por qual motivo Deus escolheu Jesus para nos representar e para ser nosso mediador? E se Jesus é Deus, por que Ele se fez homem? Porque Ele precisava ser homem para nos representar. Ele não poderia fazer isso sendo Deus, sem se encarnar, se tornar homem, sofrer e morrer. Ele era Deus, Ele não tinha poder para fazer isso. E a resposta para essas perguntas está na ideia do sermão de hoje. E a ideia é: nosso sumo sacerdote é semelhante a nós, mas sem pecado. Por isso, nós podemos nos aproximar do trono da graça e sermos ajudados. Nós veremos isso brevemente a partir de 3 verdades que o autor aos Hebreus nos ensina nesse texto, e a primeira dessas verdades é uma exigência. E a exigência do autor é: conserve sua fé, porque Cristo está exaltado. O texto que a gente leu é muito importante. Ele está num lugar de transição entre a primeira parte da carta aos Hebreus e a segunda. Nesses 3 versículos, de 14 a 16, o autor aos Hebreus resume o tema do sacerdócio de Cristo. Ele começou esse assunto em Hebreus 2,17, quando ele diz: por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. E desde esse versículo 17 do capítulo 2, o autor vai expor largamente esse tema, terminando só no capítulo 10, lá no verso 18, quando ele diz: ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. O nosso texto é uma dobradiça entre essas 2 seções da carta. E começa dizendo, no verso 14, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, adentrou os céus. Eu preciso que você imagine o cenário que é pintado pelo autor aos Hebreus aqui. Imagina um sumo sacerdote no sacrifício anual, que era chamado Dia da Expiação, conforme descrito em Levítico capítulo 16. Eu vou explicar rapidinho para você como isso funcionava. Os sacerdotes eram responsáveis pelos sacrifícios em Israel. Havia diferentes tipos de sacrifícios, cada um deles tinha um propósito definido. Havia ofertas diárias, como o holocausto, que geralmente era acompanhado de ofertas de manjar, mas havia também sacrifícios e ofertas que nem sempre aconteciam, mas aconteciam em ocasiões específicas, como, por exemplo, a oferta pelo pecado e ofertas pacíficas. Mas havia o grande sacrifício que acontecia uma vez por ano. Uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava o lugar sagrado, o Santo dos Santos. Ele se banhava ritualmente e vestia roupas sagradas de linho que ele só vestia no dia da expiação. E aí ele separava os animais para o sacrifício. Um novilho para expiar os seus próprios pecados e os da sua família, e 2 bodes para expiação dos pecados do povo. Primeiro, ele oferecia um novilho por si mesmo, como oferta pelos seus pecados. Depois ele entrava no Santo dos Santos com um incensário. Esse incensário soltava fumaça, essa fumaça cobria a tampa da arca, que era chamada propiciatório, e isso acontecia para ele não correr o risco de olhar para lá e morrer, porque aquilo era santo e ele era pecador. Depois disso, ele podia fazer o sacrifício, o ritual do bode expiatório, a aspersão do sangue e todas as outras coisas. E quando tudo terminava, irmãos, ele tirava as vestes, tomava outro banho de purificação, colocava as roupas de sumo sacerdote e oferecia mais 2 holocaustos por si mesmo e pelo povo.
Isso significava que havia uma consagração total da oferta, que era totalmente dedicada a Deus. E veja, esse era o único dia no ano em que ele entrava o Santo dos Santos. O único dia em que ele tinha permissão para tocar na Arca da Aliança desse jeito. O único dia, e tudo isso cheio de restrições, e restrições amedrontadoras, porque aqueles sacrifícios eram temporários e estavam sendo feitos por um homem pecador. Por isso, havia tanta coisa, tantos detalhes, dava medo de fazer aquilo. E é aí que as coisas se encaixam, meus irmãos. Porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, também adentrou esse Santo dos Santos, só que não fez isso anualmente. Ele fez isso de uma vez por todas. E o Santo dos Santos que Jesus adentrou não era terreno, é celestial. Nas palavras do próprio autor aos Hebreus, em Hebreus 9:25, ele diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Veja, o modelo do tabernáculo e do templo eram apenas maquetes do verdadeiro santuário que está no céu. Por isso Deus disse a Moisés: faça tudo conforme te foi mostrado, que era um modelo que havia nos céus. Muito parecido com aquilo que Isaías vê no capítulo 6, o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, irmãos, com seus móveis, cortinas, arca da aliança, apontavam para o paraíso, para o Éden. Por isso que tem um candelabro que se parece uma árvore, desenhos de coisas que remetem ao Éden, uma arca com 2 querubins, que são justamente querubins que havia e guardavam, depois que o homem caiu, o caminho para a árvore da vida. Havia um pequeno Éden no Santo dos Santos. O Senhor falava com o seu povo a partir da tampa da Arca da Aliança. Êxodo 25:22 diz que o Senhor falou para Moisés que entre os querubins da arca ele falaria com o povo. E aquele lugar era santo, dali ele falava. Mas Jesus, o nosso sumo sacerdote, entrou no verdadeiro Santo dos Santos, que é o céu. E assim, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício, ele nos permite entrar nesse lugar também, por meio do vivo e novo caminho que ele nos abriu por meio da sua carne. Não por meio da carne do sacrifício e do sangue de animais, bodes e novilhos, mas pelo sangue dele, o Cordeiro de Deus. Então ele adentrou os céus e nos leva até os céus, o verdadeiro Santo dos Santos. Por causa disso, o autor diz: ele fez isso, então conservem a confissão de vocês. E o que é essa confissão? Essa confissão aqui em Hebreus também é chamada de confissão da esperança, e Jesus é chamado de o sumo sacerdote da nossa confissão. E é formada por 2 coisas, tá? Primeiro, pela substância dela, que é a fé que nós temos naquilo que Cristo fez, porque o sacrifício dele é infinitamente superior aos outros sacrifícios que foram feitos antes. Mas essa confissão também tem um sentido de aquilo que nós falamos, uma profissão pública de fé, aquilo que nós falamos e a maneira como agimos. Por isso, querido, aquilo que você crê não pode estar dissociado daquilo que você fala e da maneira como você age. Infelizmente, é muito comum a gente conhecer gente que diz ter fé em Jesus, mas cuja demonstração dessa fé não tem nada a ver com o conteúdo da fé verdadeira. Aquele evangélico só de boca, mas que vive como se nunca tivesse pisado numa igreja, nunca tivesse ouvido falar de Cristo, não soubesse quem é Jesus. Aquilo que R.C. Sproul chama de o Jesus de papel e cola, que a pessoa recorta partes de personalidades que ela gosta, monta um Frankenstein e chama aquilo de Jesus. Esse é o Jesus de muita gente, essa é a confissão que muita gente faz. Mas veja que aquilo que Jesus fez, adentrando os céus, abrindo caminho, sendo sacrifício perfeito e nos salvando de maneira eficaz, muda a gente por inteiro. Mente e coração, palavra e atitude.
Então, não dá para dizer que você acredita no Jesus bíblico se você não vive isso, se você não mantém a sua confissão firme. Afinal de contas, a boca fala do que está cheio o coração. E você só mantém isso, irmão, se agarrando a Cristo. Inclusive, o uso que o autor faz aqui de manter firme a confissão tem essa ideia de agarrar. Esse mesmo verbo é usado, por exemplo, quando Jesus agarra a mão de uma mulher doente e cura essa mulher. Ou quando ele agarra a mão de um homem do qual havia expulsado demônios e levanta esse homem do chão. O autor diz: se agarre a Cristo e aquilo que ele fez e mantenha sua confissão. Essa é a exigência. Mas além de assegurar nossa confiança em Jesus, nosso sumo sacerdote, o autor aos Hebreus nos mostra uma razão pela qual nós devemos fazer isso. E essa razão é a segunda verdade. E a segunda verdade do nosso sermão é: Jesus conhece suas fraquezas, mas sem nunca ter pecado. Olha comigo o verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. A razão pela qual nós devemos nos agarrar e manter a nossa confissão é o fato de Cristo ser igual a nós. Igual, mas diferente. Ele é igual a nós porque é homem, sofreu dor, tristeza, angústia, amou, chorou, sentiu cansaço físico, dormiu, sentiu fome, solidão, tudo que é humano, Cristo sentiu. Ele é verdadeiramente homem. E além disso tudo, ele também, irmãos, foi tentado em tudo. As tentações de Jesus foram reais. Você já pensou em Jesus sentindo fome? Como que você fica quando você está com fome? Você não é você quando está com fome, né? Agora imagina, você chega no restaurante, aí o garçom não vem, e aí começa a demorar, e aí você começa a praguejar, porque só sua fome importa. Ninguém está sentindo fome, só você, né? Naquele lugar. E você peca por causa disso. Pois é, Jesus sentiu fome igual a nós, mas ele nunca pecou, ele nunca falhou, ele nunca praguejou porque a comida demorou muito para chegar. Ele não cairia em tentação, irmãos, porque ele é perfeito. Deus Todo-Poderoso, Santo, Criador, Redentor, Deus, homem. E isso é absolutamente fundamental. Sabe por quê? Porque imagina que você vai para um shopping e tem uma escada rolante que leva para o primeiro andar. E aí você sobe essa escada. Você fica lá, vai até onde você quer ir, só que aí não tem escada para descer. Você fica preso no primeiro andar para sempre. Ou você se joga, ou você fica no primeiro andar. Agora imagina que, por outro lado, você esqueceu a chave no carro, está no térreo e precisa pegar uma escada para o subsolo. Aí você desce, pega a chave e não tem escada para subir. E você não consegue voltar para o térreo, porque a escada só desce. A ideia é que escadas só são úteis quando nos permitem subir e descer. E esse é o tipo de sumo sacerdote que a gente precisa. Um sumo sacerdote que seja perfeito, mas ao mesmo tempo tenha sido tentado. O nosso mediador precisa ser assim, porque nós já tínhamos, irmãos, mediadores que faziam sacrifício, mas também eram pecadores. Os sumos sacerdotes anteriores eram tipos de mediador, mas o sacrifício que eles ofereciam não eram perfeitos. Eles eram escadas que só desciam. Apenas homens como nós, mas Jesus não. Ele é Deus homem, o verdadeiro e único mediador eficaz, aquele que sabe o que é sofrer, mas sem nunca ter transformado esse sofrimento em pecado. Então ele se compadece de nós de maneira perfeita e eficaz. E é por isso que, se compadecendo de nós, sendo Deus homem, intercede por nós. E é nosso advogado junto ao Pai, que diz: Pai, eu peço por eles. Eu não peço pelo mundo,
Eu peço por aqueles que me deste, porque são teus. E aí, meus irmãos, quando nós somos tentados pelo mal, o Senhor Jesus diz: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. E quando a gente erra contra um irmão da igreja, por exemplo, fica angustiado e decide pedir perdão, o Senhor Jesus diz: Pai, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E quando você se sentir sozinho, meu irmão, se lembre o que Jesus fala ao Pai na sua oração sacerdotal. Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Ele está em nós, irmãos. Por meio do Espírito Santo, Ele habita em nós e nós não estamos sozinhos, porque o nosso mediador sabe o que é sofrer e foi aperfeiçoado pelo sofrimento, aprendeu a obediência naquilo que padeceu. Ele conhece suas fraquezas, mas nunca pecou, por isso Ele intercede por você de maneira perfeita e eficaz. Mas por fim, depois de exortar e mostrar a razão pela qual a gente precisa se agarrar a Jesus, o autor aos Hebreus nos mostra qual a consequência que isso gera. E nos apresenta um recurso poderoso que o nosso sumo sacerdote, Jesus, nos conferiu e nos dá. E esse recurso é se aproximar do trono da graça. A terceira verdade é: aproxime-se do trono, pois Cristo te ajuda. Olha o verso 16 comigo. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Bom, quem é que chegava diante da presença do Senhor, perto da arca, enquanto ainda havia sacrifícios levíticos? O sumo sacerdote. Mas depois da vinda de nosso Senhor Jesus, o perfeito sumo sacerdote, o autor aos Hebreus nos diz: agora, irmãos, vocês têm um recurso poderoso, por meio do qual vocês podem se achegar a essa presença, se achegar ao trono da graça, e o recurso é a oração. Se aproximar do trono da graça aqui é ir ao Senhor, falar com Ele, pedir auxílio, interceder, lançar diante dEle suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você, colocar diante dEle suas crises, dores, medos, projetos, e fazer tudo isso apoiado no ministério de Jesus, o sumo sacerdote que intercede por nós. Esse ministério, irmãos, abrange tanto o sacrifício de Jesus, que foi propiciatório, ou seja, Deus derramou sua ira sobre ele, e essa ira foi satisfeita, e ele não precisa derramar essa ira em nós, porque ele fez isso em Cristo, quanto também abrange Cristo intercedendo por nós. Então, quando nós oramos, o Senhor vê Cristo em nós, seu Filho perfeito, e ouve as intercessões de Cristo por você. E confiado nisso, no fato de que do começo ao fim a salvação vem dele e foi executada por Jesus, você precisa se achegar ao trono e pode fazer isso com confiança, porque ele obedeceu toda a lei. E por causa dessa obediência nós fomos declarados justos e podemos orar confiadamente, sem medo, temor, angústia ou medo de ser fulminado ou exterminado pelo Senhor. E a imagem aqui é chocante, na verdade. Vocês se lembram de Esther? Esther decide se apresentar diante do trono do rei. E ela sabia que podia morrer fazendo isso. Ela fala isso para o tio dela, né? Eu vou fazer o que for possível e se tiver que morrer, eu vou morrer. E quando ela chega diante do rei Assuero, ela alcança favor. E o rei estende o seu cetro a ela e diz: qual é o seu pedido? O que você pedir, do que você pedir, até metade do reino lhe será dado. E pois bem, o Filho de Deus,
aquele que, nas palavras do próprio autor aos Hebreus, o Pai constituiu o herdeiro sobre todas as coisas e por intermédio dele fez o mundo, o Filho de Deus que está à direita de Deus, ele estende o cetro dele a você, para que você se achegue diante do trono sem medo de morrer, mas com confiança para receber misericórdia e ser ajudado. E se o rei Assuero disse a Esther, aquilo que você pedir, até metade do reino será dado, Jesus nos diz, tudo o que vocês pedirem no meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem alguma coisa no meu nome, eu farei. Essa é a relação que nós temos com Ele, irmão. Você tem acesso ao trono da graça. Se você é crente em Jesus Cristo, você será recebido favoravelmente pelo Senhor para orar, frequentemente, ousadamente, com alegria, desfrutando disso. E você pode fazê-lo porque você está vestido com vestes corretas para se apresentar diante do Rei. E essas vestes são a justiça de Cristo. O crente está vestido com a justiça de Jesus e por isso ele é recepcionado pelo Pai, porque Jesus nos veste com suas vestes de justiça e prepara a nossa chegada intercedendo por nós. Então o Senhor nos ouve e responde. Por isso se aproxime do trono, Cristo te ajuda, irmão. Isso é tanto um encorajamento para o crente, quanto um alerta para o descrente. Afinal, você não pode se apresentar diante do rei com as vestes que são suas. Você só pode fazer isso com as vestes de justiça que Cristo dá. Jamais se engane pensando que o rei vai estender o cetro para você se você for no seu próprio nome. Você precisa ir no nome do sumo sacerdote Jesus, com ele intercedendo por você e abrindo caminho até o trono. É só assim que você pode se aproximar do trono. Então creia nesse sumo sacerdote. Mas você consegue se identificar com esse mediador, meu irmão? Você consegue reconhecer a necessidade dele ser Deus e homem, a escada que sobe e desce, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e percebe como isso muda absolutamente tudo? O Catecismo de Heidelberg percebe e menciona isso fazendo uma pergunta que é a pergunta que vale o destino da nossa alma. É a pergunta de número 18 do Catecismo, que está aí no boletim e vai ser falada hoje na lição. A pergunta é, mas quem é esse mediador que ao mesmo tempo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem e homem justo? E o que eu te pergunto é se você consegue, assim como o Catecismo, afirmar com o coração cheio de confiança e sinceridade, respondendo a essa pergunta no seu coração. Quem é esse mediador que ao mesmo tempo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem e homem justo? Diga no seu coração, meu irmão, esse mediador é nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi dado para a completa salvação e justiça. Se você puder dizer isso, você pode se achegar ao trono da graça, com confiança. Que Deus nos abençoe.